Nós vamos continuar um pouco caminhando em cima daquilo que nós estamos compartilhando e vamos falar um pouco a respeito de propósito, ok? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, no capítulo 46, no versículo 9, ok? Isaías, capítulo 46, versículo 9, ok? Abra aí sua Bíblia, Isaías 46, 9, e vamos ler esse texto juntos. Quando você achar, diga assim: achei. Está pronto para a palavra de Deus? Está com fome ou não? Tomou café? Diz assim a Escritura: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo aquilo que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem-me, vocês de coração obstinados, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto minha retidão, ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião e o meu resplendor a Israel. Amém? Senhor, nessa manhã nós pedimos que a Tua palavra possa falar conosco, possa nos instruir, possa nos levar a um lugar diferente em Ti, que o Senhor possa comunicar verdades ao nosso coração aqui nessa manhã, Deus, que cada um de nós possa ser tocado e ministrado por tudo aquilo que o Senhor vai manifestar, Senhor, nesses dias, nesse dia, nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Propósito, queridos, ele traz a ideia do intento original, traz a ideia do desígnio, traz a ideia da finalidade, traz a ideia do porquê, de certa maneira, nós estamos aqui. É interessante, por exemplo, olhar para o livro de Gênesis e começar a perceber que toda a intenção de Deus, que todo o intento original de Deus, que todo o desígnio de Deus, que todo o plano e propósito de Deus, de certa maneira, é revelado ali. E todas as vezes que nós vamos caminhando em direção à consumação, em direção àquilo que se manifestará nos últimos dias, na verdade nós não estamos indo adiante. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos voltando para trás. Nós estamos nos encontrando novamente com aquilo que estava no coração de Deus quando Deus cria todas as coisas. A mesma coisa acontece conosco quando nós, de certa forma, nos deparamos com Jesus. Nós começamos a entrar num lugar e numa realidade onde começamos a descobrir qual é o intento original para a nossa criação. Não no sentido mais amplo, mas de forma bem específica. Nós começamos, de certa forma, a sentirmos necessidade de sabermos o porquê nós estamos aqui. A sentirmos necessidade de saber por que é que, de certa forma, nós somos quem somos, nós estamos onde estamos e fazemos as coisas que fazemos. Eu não sei em você, mas no meu coração sempre surge esse desejo de entender qual é a minha finalidade na terra. E a coisa mais fantástica é quando, de certa forma, nós olhamos para a realidade do propósito, é que nós podemos ter a clara certeza de que o propósito nasce antes mesmo de nós. Ou seja, não fomos nós que nascemos para a realidade de não foi um propósito que nasce para a nossa realidade, nós nascemos para a realidade de um propósito. Essa é a conexão que existe em Deus. Por quê? Porque Deus, quando vai fazer alguma coisa, Ele conhece o fim antes do começo. Isaías disse para nós, que Deus, de certa forma, determina muitas coisas, que Deus, Ele faz muitas coisas, que Deus, Ele planeja muitas coisas. E é interessante que Isaías está chamando a nossa atenção para que a gente possa lembrar das coisas passadas. Nós precisamos conhecer o caráter do nosso Deus. Ele é Deus e não existe nenhum outro que chegue ao ponto de se assemelhar a Ele.
Em Isaías o Senhor está ressaltando uma característica que vai tornar a Ele único. Deus não pode ser imitado, Deus não pode ser copiado, e essa de certa forma é a marca que traz uma diferença entre o nosso Deus e os deuses das nações, que são prata e ouro, que são fundidos pelas mãos e pela imaginação do homem. Deus então, Ele é o único que vai anunciar o fim desde o começo. Não sei se você fica animado com isso, porque de certa forma nós então nos devemos parar e perceber que Deus já tem todas as coisas prontas e preparadas ao nosso respeito. Deus de certa forma não luta por controle. Deus, Ele tem o controle em suas mãos, né? E quem tem filho pequeno e uma televisão a cabo em casa sabe o que é lutar por controle, né? Ficar disputando controle com criança. Deus, Ele não luta por controle. Por quê? Porque o controle está onde? O controle está em suas mãos. Deus, Ele não nos lançou ao acaso, Deus nos preparou para um propósito. O versículo 10 diz que Ele anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e Ele afirma dizendo: o meu propósito subsistirá, e eu farei toda a minha vontade. Você quer palavra mais incisiva e forte do que essa? Deus dizendo que tem o poder de anunciar o fim desde o começo. Agora, o fato de Deus anunciar o fim desde o começo está relacionado ao que? Está relacionado aos seus propósitos. Todos os propósitos de Deus vão se manifestar, por quê? Porque esses propósitos são a clara expressão da sua própria vontade. Quando Deus determina algo, quando Deus revela um propósito, quando Deus libera um decreto, o que o Senhor está fazendo com essa atitude é demonstrar para nós qual é a sua vontade. E o interessante é que sempre Deus começa algo, por quê? Porque na realidade isso nele já está pronto. Como é que Deus de certa maneira consegue estabelecer o fim desde o começo? É porque dentro da perspectiva de Deus, aquilo que Deus inicia, nele já está pronto. Por exemplo, como é que João pôde ver e ter a visão do Apocalipse? É porque ela já aconteceu. Quem garante que você não é um louco preso num sanatório, né, imaginando toda uma realidade? Quem garante que você não está preso num universo paralelo, babando num hospício, tomando Gardenal ali, né, remédio forte, controlado, para controlar as suas complicações? Você já parou para pensar nisso? Como é que alguém pode ver algo que ainda não aconteceu? Como é que alguém pode estar sentado num lugar que ainda não está? Como é que alguém pode desfrutar de uma realidade que de certa forma ainda não sucedeu? Como é que um cordeiro pode ser morto antes da fundação do mundo por pecados que ainda não foram cometidos? Como é que eu posso estar assentado em lugares celestiais com Cristo Jesus, sendo que nessa manhã eu estou assentado aqui no prédio da Novo Território? Como é que um homem pode ter a visão de algo que vai acontecer, sendo que ainda não aconteceu? Essas são coisas interessantes para se pensar, né? Deus, Ele começa algo, sabe por quê, irmão? Porque isso já se concretizou nele. Você foi criado para uma realidade que já existe, que foi testada, aprovada e experimentada pelo próprio Deus. Eu e você, de certa forma, não somos a mera ideia institucional e organizacional de Deus, no sentido de que Deus um dia teve uma boa sacada e então nos cria, porque Ele de certa forma quer realizar alguns dos seus caprichos. Não, a perspectiva é outra. Deus não está brincando ou jogando com cada um de nós. Deus desde a eternidade nos amou e planejou coisas ao nosso respeito, e Ele está trabalhando em cada um de nós para que isso aconteça e se manifeste. Deus sabe quem você é, Deus sabe quem você vai ser, Deus sabe todas as coisas que vão acontecer com você amanhã. Isso é assustador, né? Isso me deixa com medo.
Isso me deixa assim numa situação tanto complicada. O propósito de Deus nas nossas vidas não vai acontecer porque Deus sabe demais. O propósito de Deus nas nossas vidas vai acontecer, vai permanecer, porque tudo isso foi planejado por Ele. Independente das coisas que temos, né, das experiências que passamos, das heranças que recebemos e assim por diante, independente de toda essa realidade, se ainda nós não estamos convencidos da realidade da nossa identidade sobrenatural em Cristo Jesus, independente disso, nós temos uma certeza que emana das Escrituras, que o propósito de Deus já existe e que esse propósito ele permanecerá. Deus anuncia o fim desde o começo, por quê? Porque todas essas coisas já estão prontas, elas já se encerraram nele, elas já se manifestaram nele. Eu tenho esse microfone na mão, e o dia que um cara pensou em fazer esse microfone, ele não disse assim, vou criar um negócio com um pouquinho de metal prateado em cima, ele vai ter um corpo preto, e ele vai ter espaço para uma bateria, ele vai, de certa forma, servir para algumas coisas. Eu vou criar um negócio desse e depois eu vejo para que ele serve. Foi assim que criaram o microfone? Para que criaram o microfone? Ele já tinha um objetivo em mente, ele sabia que ele precisava amplificar o som, porque iam surgir muitas igrejas e iam precisar de sistema de som, e seria uma boa sacada, né? Iam existir pessoas querendo fazer shows e tocar multidões, arrebatar multidões. Então a questão era que eles precisavam ter um equipamento que fizesse o quê? Que amplificasse o som. Ou seja, o microfone não nasce por si mesmo, ele nasce desde uma ideia que existe antes mesmo dele existir. E a mesma coisa acontece conosco. A mesma coisa, de certa maneira, acontece com as nossas vidas. E o interessante é que o Senhor diz que o que Ele disse, Ele cumprirá. E Ele chega ao ponto de dizer no versículo 11 de Isaías 46, que Ele forma o plano e que Ele o executa. Ou seja, aquilo que foi dito pelo Senhor acontecerá. O plano que foi formado por Deus, esse plano vai se concretizar. Em outras palavras, não tem como fugir daquilo que é decretado por Deus. Em outras palavras, eu e você temos que entender que o propósito de Deus nas nossas vidas, ele é como uma algema invisível. Ele nos prende a uma realidade. Ele nos atrai a uma perspectiva. Ele, de certa forma, faz com que a nossa vida gire em torno de uma realidade que muitas vezes nós não conseguimos nem parar para pensar. Eu não sei você, mas você percebe quais são as coisas que te incomodam, que te intrigam. Você às vezes está passando pelas ruas e você olha para alguém em situação de risco, você olha aqui e fala, cara, isso aqui me incomoda de tal maneira. É porque você é escravo do seu propósito. Aquilo é Deus que colocou dentro de você para que você possa perceber o porquê você foi criado. Você, às vezes, você está se relacionando com pessoas, você está na casa delas, você olha a família, você fala, cara, me irrita ver uma família, cara, desorganizada, me irrita ver uma família em disfunção, cara, nós precisamos fazer alguma coisa. É porque Deus te preparou para essa realidade. Às vezes você entra dentro de uma escola, você olha para a realidade dos alunos, você vê tudo aquilo ali, você fala, cara, como as coisas poderiam ser diferentes aqui, como as coisas poderiam, de certa forma, ser mais, né, intensas, como essa escola poderia trabalhar de uma maneira diferente na vida dessas pessoas, como ela poderia não só trabalhar nos alunos, mas nos pais, nos professores. Cara, você aí já está descobrindo para o que o Senhor te chamou. Quais são as coisas que te incomodam? Quais são as coisas que te irritam? Quais são as coisas que mexem com você? Quais são as coisas que de certa forma fazem com que você perca o sono? Quais são as coisas que permeiam os seus pensamentos? Isso aí é um claro apontamento para toda a realidade que Deus tem preparado para você. O Senhor te fez para um propósito. E esse propósito, ele grita, ele emana, ele de certa forma faz com que você não tenha descanso quando você se depara com a realidade para a qual você foi criado. O que mexe com você, irmão? A igreja mexe com você. Uma empresa mexe com você. As ruas mexem com você. A família mexe com você.
Eu sei que nós temos que, de certa forma, entrar em cada uma dessas realidades. Nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que trabalhar numa empresa, nós temos que congregar numa igreja. Mas a questão é que há algo para o qual nós fomos feitos e que, de certa forma, o nosso coração está inclinado. Há algo para o qual nós fomos feitos e que, de certa forma, parece que aquilo nos chama, que aquilo nos, de certa forma, nós vamos sempre estar fadados a essa realidade. Nós vamos rodar e nós vamos cair sempre na mesma coisa. Nós até tentamos abandonar essa realidade, mas nós não conseguimos. Eu vou falar para você, quantas vezes, William, você pensou em abandonar o ministério? Cara, diversas vezes. Hoje de manhã eu pensei. Só que eu não consigo. Por quê? Porque eu sei que eu nasci para isso. Eu não consigo, por quê? Porque eu sei que Deus me fez para isso. Quantas vezes eu já pensei em desistir? Cara, diversas, milhares. Mas eu não posso desistir, por quê? Porque se eu desistir dessa realidade, eu não estou desistindo de um projeto humano. Eu não estou desistindo da ideia do William, eu não estou desistindo de algo que é meu, eu estou desistindo daquilo que o Senhor fez para mim. Então, quando nós entendemos que o Senhor é aquele que de certa forma conhece o fim desde o começo e que determina coisas específicas para cada um de nós, que Ele é aquele que chama um homem para o seu conselho e prepara um homem para o seu propósito, que tudo aquilo que Ele de certa forma disse, Ele vai cumprir, porque Ele é que forma o plano e Ele que executa. Quando nós nos vinculamos a essa realidade, já não se trata mais do que nós queremos fazer, mas daquilo que o Senhor quer manifestar nas nossas vidas. Literalmente nós temos que ir aos umbrais da porta e furar a nossa orelha e nos tornarmos escravos por amor. É isso que acontece. Agora é interessante que existem diversos níveis de propósito ou manifestações de propósito. Primeiro, existe um propósito magno, o principal propósito de Deus. Qual é o principal propósito de Deus? O principal propósito de Deus não é a igreja, não é o reino, não é pessoas, não é as almas, não é O principal propósito de Deus é a sua própria glória. Deus tem um compromisso com a sua própria glória. Nós fomos criados para a glória de Deus. A terra está cheia da glória de Deus. O desejo de Deus é que a terra se enche do conhecimento da sua glória, como as águas cobrem o mar. Mas todos nós pecamos e fomos o quê? Destituídos da glória de Deus, mas Cristo em nós se transforma na esperança de retorno à realidade dessa glória. Agora, por que é importante nós entendermos que tudo gira em torno da realidade da glória de Deus? É importante porque tudo aquilo que nós fomos fazer dentro da realidade do plano e do propósito que Deus tem para nós como indivíduos, como pessoas, precisa trabalhar para essa realidade. Que realidade? Trabalhar para a glória de Deus. Nós estamos aqui não para cumprirmos um propósito e satisfazermos a nós mesmos. Nós estamos aqui para cumprirmos um propósito que possa glorificar a Deus. Nós estamos aqui para experimentarmos uma vontade que não vai trazer apenas benefício, satisfação e vai nos colocar num lugar de proeminência na vida. Não, nós estamos aqui para experimentarmos essa realidade, mas para promovermos a glória de Deus. Paulo chega ao ponto de dizer que seja comer ou beber, coisas simples, triviais, cotidianas, o simples fato de sentarmos numa mesa para termos uma refeição, que isso possa ser feito para a glória de Deus. Se comer e beber precisa ser feito para a glória de Deus, quem dirá, queridos? O seu trabalho, os seus estudos, a sua família e todas as outras coisas nas quais você está inserido. Tudo o que nós fazemos precisa estar norteado por essa realidade, a glória de Deus. Nós precisamos deixar de buscar a glória um dos outros, como Jesus disse. Nós precisamos abandonar essa perspectiva e essa realidade, onde nós queremos, de certa maneira, estar numa posição de destaque entre nós, e nós precisamos começar a buscar aquilo que verdadeiramente importa, que é a própria glória de Deus. Porque esse é o principal propósito de Deus. Todas as coisas continuam em seu pleno funcionamento, não porque Deus tem um compromisso com a gente, mas porque Deus tem um compromisso consigo mesmo, porque Deus tem um compromisso com a sua glória. As coisas vão acontecer, não é porque Deus tem um compromisso comigo, queridos. As coisas vão acontecer porque Deus tem um compromisso com Ele mesmo.
Aí dentro desse propósito magno, que é o macro, a grande sacada de Deus, que é a sua glória, existem propósitos gerais. Por exemplo, é da vontade de Deus que todos sejam salvos e possam conhecer a verdade. 1 Timóteo diz lá que isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é um propósito geral de Deus. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas e cheguem aonde? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Existe um outro propósito que de certa forma comunica uma vontade geral de Deus, algo que está aberto a todos nós. Deus quer que todos esses que são salvos sejam parecidos com seu Filho Jesus, é aquilo que nós conversamos ontem à noite. Ou seja, Deus tem seu propósito magno que está regendo todas as coisas, que é um compromisso com sua glória. Dentro desse compromisso com sua glória, Deus tem expressões de vontades que de certa forma se manifestam de maneira geral. Deus quer que todos sejam salvos, Deus quer que todos esses salvos se pareçam com Jesus, Deus quer que a sua glória seja conhecida na terra, Deus quer que cada um de nós aqui, independente da realidade na qual estamos, Ele quer que nos envolvamos com a grande comissão, que possamos ir, que possamos fazer discípulos. Ele quer que cada um de nós aqui aprendamos a contribuir, aprendamos a congregar. Ou seja, isso não é algo específico apenas para alguns, isso é algo que Deus demanda e revela e pede para quantos? Para todos, ok? Então há o magno, há os gerais, e há algo também bem interessante, existem os propósitos específicos. E aí eu acho que é isso que você está interessado nessa manhã, né? E eu quero pedir perdão para vocês, irmãos, mas eu esqueci minha bola de cristal. Então eu não vou poder revelar o propósito de Deus para vocês nessa manhã. Mas eu prometo que na próxima vez que eu vir a Pelotas, eu vou trazer minha bola de cristal. E eu vou revelar o propósito de Deus para cada um de vocês, tá bom? Tá. Mas infelizmente, DH, eu acabei esquecendo na correria, saí de casa, esqueci a minha bola de cristal, tá? Então, queridos, por favor, eu não sei o que Deus tem para você, tá? Então, não me venha com essa questão. O que Deus tem para mim, pastor? Eu não sei. Eu sei que Deus quer que você seja santo, que você se envolva na grande comissão, que você congregue na igreja, que você se submeta a uma liderança, que você sirva com amor aos seus irmãos, que você seja suporte. Eu sei, isso é vontade de Deus para você. Agora, de forma específica, eu não sei o que Deus quer, mas eu quero trabalhar aqui um pouco em alguns textos para trazer um norte para nós, amém? Para nos dar um apontamento, para que um caminho possa ser construído, para que a gente possa discernir o que é que Deus tem preparado para nós. Há dois textos bem interessantes, um está em João 12, 27, o outro em João 17, do 4 ao 5, onde Jesus ele vai falar um pouco a respeito de seu plano, do plano específico do Pai para ele. João 12, 27 diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então perceba que Jesus estava envolvido nessa realidade, onde ele precisava glorificar a Deus, e experimentando e vivenciando no seu dia a dia a vontade geral de Deus, ou os propósitos gerais de Deus. Mas chega um momento onde Jesus se posiciona diante do Pai e diz que é precisamente para esse momento e para esta hora que ele veio. Nós temos que ir vivendo a nossa vida, desenvolvendo, a nossa vida, tendo a vida na nossa cidade, na nossa família, no nosso trabalho. Nós temos que ir desenvolvendo essa realidade, mas nós temos que ter essa expectativa que estava em Jesus. Jesus estava aqui por diversas coisas, mas existia algo que era extremamente específico e que apenas poderia ser realizado, feito por Jesus. Aí há outro versículo de João 17, do 4 ao 5, que diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então perceba que Jesus glorificou ao Pai de que forma? Ele glorificou ao Pai, está ali? E agora, volta o 4 lá, filho. Eu te glorifiquei na terra. Como é que Jesus glorificou o Pai na terra? Foi dizendo glória, 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 glória. Vai, irmão, dá glória, glória. Foi assim que Jesus glorificou o Pai? Como é que Jesus glorificou o Pai?
Jesus glorifica o Pai completando a obra. Jesus glorifica o Pai entendendo e discernindo qual é o propósito que Deus tem preparado para ele. E então, cumprindo com essa obra, Jesus acaba glorificando o Pai. Se nós entendermos que o propósito magno, o principal propósito é a realidade da glória, e que esses propósitos gerais querem nos comunicar a isso, e que até mesmo o propósito específico que Deus tem para cada um de nós está vinculados a essa realidade, que se completarmos a obra que o Senhor nos deu para fazer, nós glorificamos a Deus, querido, o negócio já vai ficando interessante, não é verdade? As coisas já vão ficando mais claras. Então nós temos que entender que existem diversas coisas que podemos fazer, mas há algo extremamente específico nos aguardando. Existe algo que só pode ser realizado por nós, algo que só pode ser realizado por você. Jesus sabia que existia um propósito específico e uma hora específica em que isso se manifestaria, e foi para esse momento que Jesus passou a sua vida se preparando. Agora é interessante que para a gente lidar com propósitos específicos, nós precisamos ter calma, amém? Nós precisamos ter paciência, e nós precisamos ter muita cautela, ok? Nós não podemos sair por aí já rasgando isso, rasgando aquilo, falando porque agora Deus me chamou para isso aqui. Não, nós temos que ter paciência, nós temos que ter calma, e nós temos que ter muita cautela. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O Senhor está nos preparando para uma realidade. Existe um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. O próprio Jesus passa por todo um processo até que Ele possa dizer que foi precisamente para esse momento e para essa hora que eu vim. Eu estou feliz da vida porque eu estou com quase 30 anos. E agora vai começar o meu ministério, né, cara? Então eu estou feliz da vida, cara. Eu tenho a oportunidade de começar literalmente sem nada. Só eu, sem nada não, né? Porque agora tem uma mulher e 3 crianças. Já estou começando melhor do que quando eu comecei antigamente, né? Mas você percebe que Deus te prepara, e chega um momento onde coisas específicas começam a acontecer. Hoje eu começo a entender porque há 10 anos atrás eu morei na Argentina e aprendi um idioma e fiz um seminário dentro de um contexto cultural totalmente diferente do meu. Hoje eu começo a entender porque Deus de certa forma nos fez assim meio estranho, sabe? Eu sou meio estranho, eu não sou muito, como é que eu posso dizer assim, cara? Se Deus fala, pula, velho, eu vou pular, mano. Eu só vou dar uma olhada para baixo e ver, cara, eu vou fechar meu olho e vou se jogar. Ou seja, você entende? Por mais que eu tenha minhas complicações, minhas debilidades e minhas dificuldades, cara, se Deus falou, nós vamos fazer. Agora, da onde foi gerado todo esse contexto de confiança? Foi gerado de um processo. Deus foi trabalhando, Deus foi abrindo portas, Deus foi demonstrando o seu cuidado. É como um pai, né? Ontem eu estava aqui sentado, e aí o Isaac estava aqui em cima, eu falei, Isaac, corre e pula. Sabe o que o Isaac fez? Ele falou, eu não vou correr e pular não, pai, você não vai me segurar. Você acha que o Isaac falou isso? Não, sabe o que o Isaac fez? Ele estava aqui no canto assim, ele só olhou para o lado assim com aquela cara de piaf, saiu correndo e fez o quê? Se jogou. Ou seja, a convivência, o relacionamento, as coisas que acontecem, o que elas fazem? Elas geram em nós a segurança para que a gente possa se jogar nos braços do Pai. Elas geram em nós a segurança para que a gente possa cair de cabeça em tudo aquilo que o Pai tem preparado para nós. Então é interessante, irmãos, que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios 16:1, ou se você puder pôr aqui para nós, Provérbios 16:1. Vamos trabalhar um pouco agora sobre os propósitos específicos, ok? Diz assim, Provérbios 16:1, diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, ok? Então olha só que interessante, queridos. Então vamos pensar o seguinte, que não é pelo fato de que agora temos um propósito específico que nós vamos lavar as nossas mãos e deixar tudo por conta de Deus, beleza? Então assim, Deus ele me fez para uma realidade, me criou para um propósito, agora eu vou sentar aqui na minha cadeirinha de plástico e eu não vou fazer mais nada.
Deixe que Deus, que é o cara, faça então todas as coisas. Só que, queridos, se lembre que esse propósito que Deus tem para nós, ele é revelado de forma progressiva. Ele é revelado para nós na medida em que nós caminhamos com o Senhor. Ele é revelado para nós na medida em que nós andamos com Deus. Então perceba que esse provérbio está dizendo para nós que o meu coração pode fazer planos. Em outras palavras, o Senhor está me liberando para planejar. Em outras palavras, o Senhor está me dando liberação para administrar. Por quê? Porque eu não sou passivo em relação ao meu propósito. Só que todo o meu planejamento, só que toda a minha administração, ela precisa estar condicionada a uma realidade. Aqui é realidade, eu tenho que planejar, pensar, me preparar, sabendo que a resposta certa vem de quem? A resposta certa não está no meu planejamento, a resposta certa não está na minha administração, a resposta certa está nos lábios do Senhor. Só que pelo fato de saber que o Senhor tem uma resposta certa para a minha vida, isso não me isenta da organização, da administração e do planejamento. Se eu não tivesse de certa forma experimentado aquilo que eu experimentei nos anos em que eu estive pastoreando a igreja que pastoreei, se eu não tivesse feito seminário, se eu não tivesse aprendido o idioma, se eu não tivesse de certa forma feito a minha convalidação, tirado a faculdade e assim por diante, hoje de certa forma para aquilo que Deus tem preparado para mim, eu teria que esperar pelo menos mais uns 4 anos para poder entrar nessa dinâmica. Porque eu ia ter que aprender um idioma, eu ia ter que aprender uma faculdade, eu ia ter que entrar dentro de uma perspectiva e realidade. Então a questão é que nós não somos passivos, não devemos ser passivos, não devemos nos acomodar, mas devemos de certa forma trabalhar em prol daquilo que o Senhor tem apontado e colocado no nosso coração. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós não podemos simplesmente deixar com que a vida nos leve. Nós temos que nos preparar, o nosso coração precisa planejar. A questão não é só fazer planos. No final do ano eu vou tirar férias. Se você quer tirar férias no final do ano, você não tem que apenas ter um plano, você precisa planejar toda uma realidade. Você precisa começar no começo do ano, guardar dinheiro, você precisa ir atrás de um pacote de viagem, você precisa de certa forma definir um destino, você tem que de certa maneira trabalhar em várias realidades se você quer concretizar um plano. Não é ter o desejo de dizer, cara, eu vou fazer tal coisa, e aí na louca eu vou... Não. Nós temos que nos assentar. Jesus disse assim, qual é o homem que sabendo que contra ele vem um exército, não se assenta primeiro para ver se tem condições de enfrentar aquele que vem contra ele? Qual é o homem que antes de começar uma casa não se assenta para ver se vai ter condição de começar e terminar, para que depois não venham e zombem dele? Provérbios está dizendo para nós que o nosso coração pode fazer plano, mas como? Da maneira certa, sabendo que a resposta certa vem do... Quando nós planejamos, nós precisamos entender que os nossos planos pessoais, eles podem se frustrar, mas que os planos do Senhor, eles jamais serão frustrados. Bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus planos são frustrados, ainda que com percas ou com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Se lembra dessa canção? Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, a única coisa que eu te peço é forças para continuar. Esse som é lindo, né? Não sei se vocês conhecem essa música, mas tem que ser meio dinossauro na igreja para... Conhece, né, irmão? Não? Nem ele conhece, então tá feio o negócio. Agora põe Provérbios 21:5. Agora olha só que interessante, queridos. Então o Senhor está dizendo que o coração do homem pode fazer planos. Agora olha só que legal, o coração do homem pode fazer planos. Provérbios 21:5 diz assim, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então perceba assim, que os meus planos, eles podem ser úteis em diversos sentidos. Eles não vão ser úteis quando eles estão indo contra a realidade do propósito que Deus tem para mim. Olha só, os pensamentos, a minha tradução diz, os planos do diligente tendem para a abundância, porém os de todo apressado, o que vai acontecer com o cara que é apressado? Você conhece alguém afobado?
que acontece com o cara que é afobadão, apressado, que faz as coisas sem planejar, que faz as coisas sem pensar? O que acontece com ele? Leia esse provérbio aqui, irmãos. Diz que os planos de quem é diligente tendem apenas para quê? Para abundância. Mas os de todo apressado tão somente tendem para... Por que as pessoas quebram a cara na vida, irmãos? Porque elas vão com muita sede ao pote. A minha avó já dizia que o apressado come cru. Porque não há tempo para preparar. Mas os dois comem do mesmo jeito. É verdade, os dois comem do mesmo jeito. Só que um come uma comida bem preparada, bem elaborada. Um come uma comida bem feita. Um come uma comida que de certa forma tem tudo aquilo que ele precisa. O outro, nem sempre. Então perceba que um provérbio disse que o coração do homem pode fazer planos. O outro está dizendo que esses planos feitos com diligência, eles vão nos levar a um lugar de abundância. Então quando nós sabemos que podemos planejar e que os planos que são feitos por uma pessoa diligente, eles tendem à abundância, o que nós vamos fazer então é de certa forma parar e começar a planejar. Parar e começar de certa forma a aproveitar de maneira saudável as oportunidades. Parar e começarmos a investir em coisas, a tentarmos coisas. E é interessante que enquanto nós estamos de certa maneira planejando e que os planos que nós estamos fazendo, eles estão entrando em operação, nós vamos perceber que muitos planos, eles vão e vêm. Muitas coisas acontecem e de repente elas já deixam de acontecer. Muitos desejos e vontades, eles surgem. Por isso que você não pode ser movido apenas por um desejo e vontade. Porque hoje você levantou para ganhar o mundo para Jesus. Amanhã você já não consegue nem, você procura se tem uma carteira de cigarro, né, do lado da cama, você não desviou de noite. Porque você já não quer nem caminhar mais. Ou seja, nós somos instáveis demais. Então por causa da nossa instabilidade, pela falta de sermos inconstantes demais, nós precisamos muitas vezes parar, planejar e sempre estar cuidando do nosso coração. Sempre estar cuidando do nosso coração. Principalmente se o investimento que vamos fazer envolve outras pessoas e envolve um longo período de tempo. Eu estou mais ou menos, cara, agora fecha 1 ano nesse processo para a ida para Costa Rica. 1 ano pensando, me preparando, orando. 1 ano Deus assim gritando, testificando. 1 ano Deus de certa forma. E eu falei, Deus, sabe qual foi a primeira experiência que eu tive na Costa Rica? Eu vou contar para vocês. Eu fui para Costa Rica a primeira vez e eu fui num seminário, num encontro. E eu falei assim, Deus, se o Senhor quer que eu sirva essa nação, o Senhor tem que me dar uma palavra. E Deus me deu uma palavra. Deu João capítulo 12. Se o grão de trigo cair em terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Eu falei, Deus, se o Senhor me deu essa palavra, o cara que está ali pregando hoje nesse seminário aqui, nesse congresso, ele vai pregar essa palavra. Quando o cara começou a pregar, ele disse assim, abram suas Bíblias comigo. Ele pregou, acho que a caverna de Adulão. Ó. Oh, nega, você me faz passar vergonha, né? Não tem muita diferença, nega. Aí ele pediu para abrir a Bíblia na caverna de Adulão. E aí eu falei, Deus, então tá bom. Fechou, o senhor não quer falar comigo, não é, foi minha cabeça mesmo, estou aqui tranquilo, vou curtir uma viagem, né, a verdadeira surf trip, né, Costa Rica, coisa linda, fechou. No final da mensagem, o cara estava pregando uma coisa, ele muda tudo aquilo que ele está pregando, e ele começa a dizer João 12, e ele começa a gritar, você tem que ser um grão de trigo, porque se você não for um grão de trigo, que cai na terra e morre, você não dá fruto. E eu falei, meu Deus, Deus está falando comigo, me joguei no chão, aquela emoção gostosa, e como se isso não fosse suficiente, eu senti um cara batendo nas minhas costas, falando, cara, o cara está te chamando lá na frente. Eu fui lá na frente, o cara me entregou uma palavra profética. Ele foi dizendo todas as coisas que estavam acontecendo na minha vida, e foi dizendo aquilo que Deus estava preparando para mim.
e falando do novo tempo que o Senhor estava descortinando diante dos olhos da minha família. Só que isso para mim não foi suficiente, né? E nem para minha esposa. E aí nós começamos, Deus, então beleza, o Senhor falou comigo, ok. Então continue, Senhor, testificando e trazendo profundas testificações ao nosso coração. E o Senhor foi testificando e trazendo profundas testificações ao nosso coração. Teve uma que foi muito interessante. Um dos nossos parceiros, o Mitch, ele é americano, ele mora nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, é interessante porque nos Estados Unidos esse nome William é comum, mas não William como o meu, William com N, é William com M. E um dia o Mitch recebe uma mensagem no WhatsApp de um amigo fazendeiro dele do Texas, nada a ver, o cara fazendeiro lá no fundão do negócio. E aí ele manda um WhatsApp pro Mitch dizendo: ô Mitch, eu tive um sonho muito louco com você, cara, não sei que sonho maluco, cara, eu vou te contar, não sei porque eu estou te contando, mas é um sonho muito besta. Eu tive um sonho, cara, que você estava recebendo ajuda num projeto que você está desenvolvendo. E no sonho a gente estava discutindo o nome do cara que ia te ajudar. E eu dizia que o nome dele era William com M. E você dizia, não, o nome dele é William com N. Isso num sonho. Um cara lá no fundão do Texas. Só que isso não foi suficiente. E Deus foi falando, testificando, foi ministrando o nosso coração. E a minha esposa fez uma oração muito interessante no seu coração. Ela falou: puxa Deus, se o Senhor quer mesmo que a gente vá para Costa Rica, poxa, eu podia engravidar, né? E sabe quantas crianças Deus deu numa pancada? 2. Ou seja, você quer mais confirmação, filha? Você está entendendo como as coisas vão acontecendo dentro de um processo? Agora eu poderia, cara, na primeira oportunidade que tive, abandonar tudo, fechar tudo, cara, e tô indo embora. Ter chegado lá e me quebrado. E hoje eu estaria aqui, contando para vocês uma história triste de como você não deve fazer as coisas. Então nós temos 2 opções. Nós podemos aprender quebrando a cara, ou nós podemos dar tempo ao tempo, planejar, nos assentar diante do Senhor, ouvirmos o Senhor, né? Vermos se temos as condições para irmos adiante. E então, porque dentro desse processo com o Senhor, dentro dessas realidades, dentro dessas condições, nós já vamos ter muitos problemas, você sabe disso, né? Nós já vamos enfrentar muitas complicações. Então não tem por que nós adicionarmos as complicações que já vamos ter, um monte de outros problemas, ok? Então você está entendendo o que eu estou tentando dizer para você? Então quando a gente sabe que pode planejar e que os planos feitos por um homem e uma mulher diligente tendem à abundância, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos planejar. Agora um ótimo filtro para que a gente possa entender o que é de Deus e o que não é de Deus é a permanência dessas coisas nas nossas vidas. Porque aquilo que Deus cria para nós é eterno. Há tanto tempo atrás, Deus colocou um desejo no meu coração de ir, cara, para Costa Rica. Só que não era Costa Rica. Isso aconteceu desde uma oportunidade. Mas eu sempre cultivei um desejo. Desde que eu voltei da Argentina, eu sempre cultivei um desejo no meu coração de trabalhar com povos que falam espanhol. Sempre tive essa intenção. E o meu desejo era vir ser missionário no Uruguai. Essa era a minha vontade. Era isso que eu queria. Só que no meio desse processo, no meio de um desejo, de uma vontade que anos e anos está sendo cultivada e que nunca saiu do coração, Deus foi abrindo outras oportunidades. E foi nos direcionando e dizendo: olha filho, legal, você teve esse desejo, isso, eu coloquei isso em você e tal, mas perceba que não é para você descer tanto para o sul, você precisa ir um pouco mais para cima, entendeu? Você tem que ir um pouco mais ali, você precisa se encontrar num tal, e Deus vai te direcionando, porque diz Provérbios 4,19 que o caminho do justo é como? O caminho do justo é como a luz da aurora. O caminho do justo vai brilhando, 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 até que ele se transforma num dia perfeito. Deus não pode te dar tudo, porque se Ele te dá tudo de uma só vez, Ele te mata. Você entende?
Deus tem que fazer, Deus tem que te instigar, Deus tem que fazer você perseguir uma realidade, Deus tem que testar seu coração, Deus tem que provar seu coração, Deus tem que ensinar você coisas a respeito da paciência, da perseverança. Deus tem que moldar a cada um de nós, porque Ele sabe que tipo de material está nas suas mãos, não é verdade? E graças a Deus que Ele é esse oleiro que tem barro em suas mãos e que pode desmanchar o barro e fazer como quer, e desmanchar de novo e fazer como quer, e desmanchar de novo e fazer como quer, porque nós estamos aonde? Nós estamos em suas mãos. Então, se estamos inclinados a realizar algo, se queremos investir a nossa vida numa realidade, nós precisamos estar convictos. E essa convicção, ela tende a crescer com o tempo. Essa convicção, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por problemas, mesmo em muitas ocasiões, nós queremos abandonar essa convicção. A questão é que nós não vamos conseguir deixar isso de lado, porque o propósito se transforma em uma algema invisível em nossas vidas. Nós estamos presos a essa realidade e nós não conseguimos sair fora dela. Amém ou não amém, igreja? Você está entendendo? Agora, você está preso a quê e a quem, irmãos? Se vir com o bilhetinho aqui, eu vou ler para a igreja. Ô, DH, que é isso, pastor? Eu vou ler agora, hein, pastor? Tem coisa do obreiro, hein? Ô, DH. O DH colocou, eu vou ler só outra frase. Mas deixa Deus te usar. Ô, pastor, esse aqui é o estudo, velho. Agora vai para Provérbios 19, 21. Já estamos acabando, tá, irmãos? Fica tranquilo. Quem dá mais 10 minutinhos para mim? Essa é velha, né? Provérbios 19, 21. Esse aqui é o tipo de palavra que a esposa vibra, sabia? Se você está com o seu marido aí, né? A esposa vibra. Que, né, a minha esposa, ela fala assim: William, você é muito empolgado, cara. Você tem que ser mais tranquilo, você tem que, né? A esposa, graças a Deus pela esposa, né? A minha esposa é uma benção. Oi? Quando você não quer ouvir o Espírito Santo, escute a sua esposa, né, cara? Já é um bom tamanho, já. E muitos maridos se esquecem, né, que a esposa tem praticamente quase a mesma função do Espírito, né? Que é auxiliar. Diz assim, ó, Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então perceba comigo, que o coração do homem pode fazer planos, que os planos do diligente tendem à abundância. Qual vai ser a consequência disso? A consequência disso é que nós então vamos planejar e podemos nos encher de planos. Só que nós temos que entender uma coisa, que dentro de todo esse planejamento, de toda essa realidade na qual nós estamos inseridos, dentro desses muitos propósitos que nascem no nosso coração, nós temos que entender uma coisa, que aquilo que é de Deus, que não é apenas nosso, mas que é a vontade de Deus para nós, isso permanecerá. Na sua vida, quantas coisas de certa forma você começou e, cara, não terminou, mas também você nem ligou para isso. Mas quantas vezes você começou, não terminou e até hoje você chora por aquilo? Até hoje você se arrepende e diz, cara, eu deveria ter feito aquilo. Quer dizer, irmão, não é tarde para nós voltarmos atrás. Voltarmos lá e fazer aquilo que nós deveríamos ter feito. O meu pai foi um cara muito chave nas nossas vidas, na vida da minha família. Eu tive um problema com drogadição, eu fumei muita droga, né, nessa vida. E aí chegou o dia em que aconteceu uns BO em casa, eu tive que ser internado. E aí quando eu entrei na clínica, nós se reunimos com a família e meu pai chegou e trouxe uma palavra de direção para nós, disse o seguinte: a nossa família sempre começou um monte de coisa, mas nunca terminou nada. E essa era a maldição da nossa família, era essa. A nossa família tem potencial, tem capacidade, tem condição, ela sempre começa muitas coisas, só que o problema é que nossa família nunca termina nada.
E aí eu me empenhei, né? Porque a primeira coisa que eles queriam começar e terminar era o meu internamento. Eu não sei porquê, né? Eu ia ter que ficar preso lá tantos meses, né? Eles aqui fora de boa e eu lá dentro, mas tudo bem. E nós nos submetemos a essa direção em realidade. Aquilo quebrou um ciclo em nós. A partir daquilo, nós começamos a começar as coisas e a terminar. Nós começamos a entender a importância que tem em não apenas se começar algo, porque a Escritura diz que, querida, a questão não é só começar, a questão é o quê? É terminar, é ir até o fim, né? É chegar até o final. Os pequenos começos não podem ser desprezados, mas a questão transcende essa realidade. Nós precisamos ir até o fim. Tem muita gente que começa bem, mas acaba como? Acaba terminando muito mal. Então existem muitos propósitos no coração do homem, mas os desígnios do Senhor, eles vão permanecer. Então existem muitos sonhos, desejos e vontades, mas aquilo que vai continuar em nós é a vontade do Senhor. Agora, Jeremias 29:11, por gentileza, num contexto bem complicado, Deus ele vai se levantar com uma palavra de consolo ao povo, e ele vai mostrar como Deus planeja coisas boas para o seu povo. Então perceba que sempre o que nós vamos planejar precisa estar conectado com aquilo que Deus está planejando, tá? Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então perceba que uma tradução traz a ideia de uma esperança e um futuro, e a outra traz a ideia de um fim que nós desejamos. Os pensamentos e os propósitos de Deus servem para quê? Para trazer um fim que nós desejamos. Agora, como é que nós vamos desejar essa realidade? É apenas conhecendo a vontade de Deus. Ou seja, quando nós começamos a entender o que Deus quer e começamos a planejar em conformidade aquilo que Deus quer, e o nosso desejo se encontra com o desejo de Deus, é o que o Salmo diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o quê? Os desejos do seu coração. Agora, se eu e você estamos nos deleitando no Senhor, os desejos que estão no nosso coração, na verdade não são nossos desejos, são os próprios desejos de Deus em nós. É a própria vontade de Deus em nós, é o próprio plano e propósito de Deus se manifestando em nós. Então, na medida em que nos deleitamos, né, a ideia de se deleitar, de entender quem Deus é, de entender o que Ele tem para nós, de nos vincularmos à realidade dos seus planos, dos seus propósitos, de deixarmos de vivermos para nós mesmos, para começarmos a viver para Ele. Quanto mais nos deleitamos em Deus, mais nós estamos prontos e preparados para que o fim que desejamos, para que os desejos do nosso coração, que agora estão alinhados com os desejos de Deus, se manifestem e se tornem uma realidade. Feche sua cabeça aí, curve seus olhos, vamos orar, porque... tá, que nós vamos orar, você tá louco. Deixa eu terminar isso aqui. Irmão, você acreditou? Louco, viu? Só vou te dar um exemplo então, agora fiquei magoado com você. Só vou te dar um exemplo clássico aí, em relação a essa questão de propósito. Davi, conhece Davi, né? Não Davi do DH, o Davi que matou ursos e leões, matou gigantes, se transformou num rei poderoso em Israel. Samuel 16:1 começa dizendo assim: até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, eu vou te enviar a Jessé, porque dentre seus filhos me provi de um rei. Então perceba que esse texto começa com uma atitude de justiça num Deus de amor e graça. Deus está rejeitando a Saul como rei. E é interessante que esse aqui é o paralelo claro que vai existir entre aquilo que é projetado por Deus, mas também entre a nossa livre ação e a consequência das nossas decisões. Porque Saul foi gerado no próprio ser de Deus, sim ou não? E Deus tinha um plano e um propósito específico para Saul, sim ou não? Só que chega um momento em que Saul torna um relacionamento e uma dinâmica com Deus totalmente insustentável. Por quê? Porque Saul não quer obedecer.
Saul não quer se vincular à realidade da glória de Deus. Saul não quer se vincular aos propósitos gerais de Deus. Saul não quer viver o processo dentro da dinâmica dos princípios. Saul quer viver como ele quer viver. Saul quer ser quem ele quer ser. E chega um ponto onde isso se torna insustentável, e Deus então tem que arrancar o trono de Saul e tem que dar o trono a Davi. Agora é interessante, né, que o propósito de Deus, ele não, de certa forma, encontra complicações em se manter, em continuar. Por quê? Porque Deus tira Saul e coloca quem? Ou seja, entende que o plano e o propósito de Deus sempre vai acontecer, independente se eu e você queremos ou não. Você não quer, filho? O problema é seu. O Pai vai trabalhar em você, vai insistir em você, Ele vai gerar algo em você. Mas, querido, tem pessoas que vão passar 50, 60, 70 anos, cara, do mesmo jeito que elas são. E elas nunca vão mudar. Por quê? Porque elas fizeram uma decisão no seu coração de serem quem elas querem ser. Mas agora a gente quebrantada, disposta, está se jogando na presença de Deus, está dizendo: Deus, não me deixe cair nessa maldição terrível, que é ser quem eu quero ser. Sabe quem queria ser? Foi Esaú. Conhece Esaú? Esaú foi lançado e abandonado à sua própria sorte. E ele se transformou em quem ele queria ser. Isso, cara, é a pior coisa que pode acontecer conosco. É sermos quem nós queremos ser. Nesse dia em que Davi foi ungido, o propósito de Deus foi revelado para ele. Mas para que houvesse, né, a realidade entre deixa eu tentar resumir a ideia toda aqui. Deixa eu até desfechar aqui para mim não se perder. Vamos lá. Então o que acontece, gente? Para a gente encerrar, né, Fifi? Desde o dia em que Deus mandou o... Como que é o nome do profeta mesmo? Samuel. É o nome do mais velho, Samuel, Davi, né? Desde o dia que Deus mandou Samuel lá para ungir Davi, aquele dia em que Davi recebe a unção, até o dia em que ele vai reinar sobre todo Israel, mais ou menos dentre 16 a 18 anos de processo. Então, desde o dia em que Davi recebe uma promessa que seria rei, até o dia em que ele senta no trono, literalmente são praticamente 18 anos de processo. Ou seja, Deus, ele começa a revelar o propósito que ele tem para nós, mas nunca ele vai nos isentar da realidade do processo. Porque é o processo que vai conseguir formar em nós o homem e a mulher que Deus quer que nós sejamos, para que nós possamos entrar naquilo que Deus tem preparado para nós. Você pega, por exemplo, o propósito foi revelado para Esaú e Jacó. O maior serviria o menor, né? Rebeca ora a Deus e Deus revela isso para ela no seu ventre. Só que o que acontece? Quando as crianças nascem, tem todo aquele lance, Esaú vende o seu direito de primogenitura. Esaú não está só vendendo um direito de primogenitura, Esaú está se desvinculando do plano e da vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que o maior servisse o menor. E qual que é o problema disso? Não tem problema disso em nenhum lugar, porque isso é visto lá em Jesus, que o maior é aquele que serve. Ou seja, não há problema, não há complicações. Agora o problema é que Esaú vende o seu direito de primogenitura. Em outras palavras, ele está abandonando a realidade dos planos e dos propósitos de Deus para ele. Agora vamos voltar para Davi. É interessante olhar para Davi e ver o processo. O primeiro lugar que Davi, de certa forma, começa a ser tratado é depois da unção, ele precisa servir os seus irmãos. Depois que ele serve os seus irmãos, derruba Golias, tal, entra numa outra perspectiva, ele vai começar a reinar num lugar que é chamado a Cova de Adulão. Só tem nego endividado, amargurado, e é ali que ele começa, de certa forma, a desenvolver sua liderança. É o primeiro lugar onde Davi é rei. Então pensa, o cara recebe uma promessa que vai ser rei de Israel. O primeiro lugar que ele reina, mano. Não, a primeira tarefa como rei é levar queijo para os irmãos no campo de batalha. A segunda tarefa como rei é reinar numa caverna cheia de louco, só nóia, só gente fina, literalmente fina, né? Porque... liso e fino, né? Aí depois disso, ele reina sobre Judá, né? Hebron e tal, e aí depois ele vai reinar sobre todo o Israel.
Ou seja, Deus, Ele revela para nós o que Ele quer, mas Ele vai nos introduzir numa realidade para que possamos ser preparados para tudo aquilo que Ele tem para nós. Por isso que eu e você, nós não podemos mais negociar o processo nas nossas vidas. Nós não podemos mais achar que o simples fato de vir aqui no culto do domingo é suficiente para que Deus trabalhe em nós. Isso não é suficiente, irmãos. Nós precisamos nos envolver dentro da realidade da congregação, nós precisamos nos envolver em tudo aquilo que está sendo feito, nós precisamos trazer Deus para o nosso cotidiano, nós precisamos viver intensamente com Ele, para que as coisas em nós comecem a ser desenvolvidas, para que estejamos prontos para aquilo que Deus tem preparado para nós. Entenda que nós precisamos, nós estávamos falando no primeiro dia de uma intervenção, de como Deus veio e trouxe uma intervenção sobre a vida de Jeremias. A mesma coisa acontece com Moisés, a mesma coisa acontece com Isaías, e a mesma coisa precisa acontecer com a gente. Que Deus traga uma intervenção sobre nós, uma experiência, algo que de certa forma demonstre para nós a importância de nos vincularmos a tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu não sei qual que é o teu desejo nesses dias. Eu não sei o que você tem pensado a respeito de si mesmo nesses dias. Mas eu só sei de uma coisa, eu sei que Deus está com expectativas em relação a nós. Eu sei que Deus espera algo de nós. Existem muitas coisas para serem feitas aqui. Há uma criação que está gemendo e clamando. Ela quer viver na liberdade que nós vivemos. Mas ela só viverá nessa liberdade a partir do momento que nós nos posicionarmos nessa realidade. Sermos esses filhos de Deus que vão comunicar toda essa verdade ao mundo. Mas como é que nós vamos ficar prontos para isso? Como é? É passando pela realidade do processo. É parando e pensando, analisando. Eu sei que Deus aqui, Ele tem pessoas chaves para problemas chaves da cidade de Pelotas. Deus tem questões assim importantíssimas, Nós vamos ver hoje a questão, dos irmãos vão ser para a casa das meninas. Tem os irmãos que vão para o seminário. Mas eu acredito que há mais pessoas aqui com coisas específicas. Coisas que Deus colocou em seus corações. Há pessoas aqui que vão resolver problemas de famílias. Há pessoas aqui que vão entrar, na associação de pais e mestres. Há pessoas aqui que vão entrar dentro de uma realidade comercial. Há pessoas aqui que vão, você entende? Há homens e mulheres aqui prontos para trabalhar na educação. Há homens e mulheres aqui prontos para trabalhar na realidade das artes. Há homens e mulheres aqui prontos para trabalhar na realidade do entretenimento. Pessoas que vão ser chaves de Deus nesses lugares para abrir, para desatar aquilo que Deus tem preparado para esses dias. Por isso nós precisamos discernir quem nós somos. Por isso nós precisamos entender o propósito de Deus para nós, porque a nossa vida não pode ser simplesmente essa, segunda a sexta, 44 horas semanais, depois do final de semana, pegar um filminho no Netflix e pronto, a vida é essa. Não dá para ser assim, irmãos. Sim, nós temos que ter o nosso tempo, a nossa família, nosso entretenimento, assistir um filminho, ir no cinema, isso é maravilhoso. Só que o problema é que a nossa vida não pode ser redundante dentro dessa realidade. Deus tem coisas para nós. Deus pensou em nós e Ele quer que essas coisas se manifestem nesses dias. Sabe, é um tempo onde nós precisamos nos conectar com a Sua vontade. É um tempo onde nós temos que dizer: Deus, eu já tenho uma rotina pré-estabelecida, eu já tenho coisas que eu faço, só que Deus, entra na minha rotina. Entra na minha rotina, me dá uma experiência, me direcione, me mostre para onde é que eu tenho que ir, Senhor. Para onde é que eu tenho que ir, Senhor? Eu dou aulas de plantação de igreja no seminário, e o meu trabalho de trabalho da matéria, a pessoa precisa fazer um projeto de plantação de igreja. E cara, é incrível, porque todas as pessoas que eu dou aula, todas elas de certa forma têm coisas no seu coração que são externadas quando elas de certa forma fazem um projeto. Eu sei que você tem coisas no seu coração, coisas que você precisa trazer à luz, coisas que você precisa manifestar, coisas que você precisa fazer acontecer. São ideias que Deus colocou dentro de você, ideias que vão ir para frente, ideias que vão dar resultado, ideias que vão dar fruto. Por quê? Porque não nasceram em você, nasceram em Deus. Cara chato, né? Mas se você simplesmente descobrir por que você está aqui, a tua vida nunca mais vai ser a mesma, irmão.
Essa é a questão. Você vai passar as dificuldades, cara, com um sorriso no rosto. Porque você acha que quando os apóstolos tomaram um cacete dos sacerdotes lá por estarem pregando o evangelho, eles saíram dando risada? Sabe por quê? Porque eles sabiam para o que eles estavam ali. Eles sabiam para o que eles tinham sido feitos. Eles sabiam que fora daquela realidade não existia mais prazer, não existia mais contentamento, não existia mais satisfação. Nós estamos tentando buscar a nossa satisfação, o nosso prazer, algo que nos preenche e nos complete fora da vontade de Deus, e isso nunca vai acontecer. Como disse o Santo Agostinho, não Agostinho da Grande Família, o Agostinho de Hipona, um louco aí da história da igreja, ele disse que nós fomos feitos para Deus, e o nosso coração, a nossa vida, só encontra descanso quando nós estamos plenamente nele. E estar plenamente nele não é simplesmente orar 1 hora por dia, ou ler a Bíblia um capítulo por dia. Estar plenamente em Deus é estar plenamente no centro da sua vontade. É descobrir o que Deus tem para nós, é descobrir o que Ele planejou para nós, e é estarmos vinculados nessa realidade. É gostoso, hoje nós vamos, ter aí essa cerimônia de ordenação. Nós temos irmãos que têm discernido e entendido o que Deus tem para a vida deles. E olha só que coisa maravilhosa que é. Só que eu quero mais uma vez dizer que isso não é para alguns, irmãos. Isso é para todos nós. Todos nós, cara, temos algo em Deus que precisa ser desenvolvido e feito por nós. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Oh, Deus. Nós oramos aqui nessa manhã, Pai. Oramos para que o Senhor possa ministrar com profundidade o nosso coração. Nós queremos conhecer a sua vontade. Tua palavra diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até que se transforme num dia perfeito. Por isso nós pedimos aqui, Senhor, que o Senhor nos ministre com profundidade, Deus. Nós pedimos aqui que o Senhor possa revelar a realidade dos teus planos para nós, Senhor. Nós queremos saber e conhecer tudo aquilo que foi escrito no seu livro a nosso respeito. Nós não queremos perder nada daquilo que o Senhor tem por nós.